Fala galera, aqui o Dragon aqui, bem-vindos a mais um vídeo sobre o projeto Space Counters. Dessa vez eu vou explicar sobre o Enemy Controller, que é o script que controla o status dos números inimigos e tudo mais. Tá, essa pastinha Destroyers é só aqueles scripts de destruição do objeto. One Trigger Exit, na hora que sai do boundary ele vai lá e destrói o tiro. Isso daqui vocês encontram no próprio tutorial. Aqui tem um Enemy Controller. Esse Enemy Controller aqui, por exemplo, eu tive que colocar os materiais no Enemy Controller. Olhem aqui do lado direito da tela onde eu estou balançando o mouse aqui. Então aqui são as minhas variáveis que cuidam do comportamento do inimigo, valor do inimigo, speed, e aqui eu tenho esse array com os elementos, tá vendo? E a explosão que está agregada no inimigo. Quando a gente cria um array aqui, ele é mostrado daquela forma lá que vocês viram no editor. Aqui eu estou criando uma referência para a explosão, que também é colocada lá naquele editor. Aqui eu chamo meu Find Controller e eu utilizei essa Private Game Controller aqui para passar alguns parâmetros lá para o Game Controller. Eu tentei tirar o máximo de responsabilidades que não são de cada classe. Então o Enemy Controller, por exemplo, ele não tem a responsabilidade de encontrar se o player está morto, por exemplo. Ele não tem a responsabilidade de saber se ele foi atingido por um tiro ou não. Esses não são responsabilidades do Enemy Controller. Ele tem responsabilidade de saber quais são os status do enemy, né? Quais são os status dele mesmo. E se comportar em determinadas situações de estado, por exemplo. O que o Enemy Controller faz quando está morto, sabe? Olha lá. O que acontece quando é preciso diminuir as vidas do Enemy Controller. Coisas desse tipo. Ó. Ele precisa lidar com coisas como, por exemplo, que hora que eu mudo de cor. Então ele tem muito mais responsabilidade para lidar do que ficar simplesmente detectando outras coisas, como por exemplo, qual o score dele para o player. Ele joga isso para o game controller, fala meu score é esse, o game controller vai lá e se vira com isso. Você pode ver que no On Trigger Enter ele até precisa saber com o que ele está colidindo. Eles têm que saber que está colidindo com o boundary para ele poder se autodestruir. E ele tem que saber que ele está se colidindo com o player. A partir da hora que ele tem esse conhecimento, a única coisa que ele faz é, ó, eu estou colidindo, estou morto. Eu vou acionar lá no meu game controller o método hit player. E o hit player dá um decrease lives player. Entende como é que funciona o código? O enemy controller não está preocupado com quantas vidas o player tem, ele não está preocupado se o player está morto ou não, ele simplesmente fala, olha, acertei um player aqui, game controller, se vira. E o game controller vai lá e chama esse método que é o decrease lives player, que é este método aqui. E dentro do objeto player ele vai lá e faz todo o processo que precisa fazer, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então a lógica do código é basicamente essa, eu passo as coisas para o game controller, e cada um fica com a sua responsabilidade e fica tudo bonitinho. Se eu precisar mexer só no Enemy Controller, por exemplo, eu não vou cagar o código que está no Player Controller. Né? O código não está agregado nesse sentido. Infelizmente, as coisas que estão no Game Controller, sim, estão agregadas. Né? Infelizmente tem isso aqui ainda. São coisas que eu poderia fazer de uma melhor forma, né? Mas eu não tive muito tempo para pensar sobre isso e acabou ficando assim mesmo. E eu não vou mexer mais nesse código, como eu já disse para vocês. Aqui no M-Controller até que tem uma coisinha meio errada ainda, né? Nesse conceito que eu estou te falando. Porque eu ainda preciso conhecer se a minha tag é um player. Mas é o único nível de agregação que eu tenho entre o enemy e o player. Fora isso, ele não dá a mínima para o player. Ele não quer saber se é player ou não. Ele só precisa saber se está acertando o player. O resto são tudo coisas dele mesmo. Get enemy value para passar para o game controller, decrease enemy live aqui para fazer o negócio de mudança de cores. Ó. Tem uma flagzinha que está controlando a mudança de cores. Eu tenho aqui um no dead, que ele não está morto. Né? E aí, o que acontece quando ele não está morto? Eu instancio a explosão e diminui a vida do inimigo. Só isso. Mas o que acontece quando ele está morto? Bom, aí eu destruo o objeto e instancio a explosão. Tá? Não tenho mais que dar o decrease enemy live. Tá? O change enemy speed. Isso daqui
foi uma solução que eu encontrei quando a gente resolveu implementar a dificuldade do jogo em si. A princípio, no projeto não haveria dificuldades para escolher no jogo, mas aí na última hora, lá no último dia, eu falei, vou implementar esse negócio e implementei dessa forma. Tem lá uma classe que cuida da dificuldade, e aí toda vez que eu quero incrementar alguma dificuldade em algum objeto, eu vou lá, crio um objeto do tipo difficulty blá blá, né, difficulty alguma coisa, vou mostrar para vocês depois. E aí eu trato esse objeto aqui dentro, envio lá para ele o que precisa e fica tudo bonito. Tá, assim que funciona. E aqui o Paint Enemy. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Ó, eu espero que tenha ficado bem claro. Lembrando a vocês que esse projeto está todo no GitHub, é gratuito, vocês podem baixar, estudar e mexer à vontade. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de avaliar o vídeo, compartilhar e se você curte jogos e não está inscrito no canal, se inscreve aí, bora ajudar o tio. Um grande abraço, tudo de melhor e até o próximo vídeo. Falou!